tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração durante essa semana. Mas antes, se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe seu like, ative o sininho para que o YouTube possa te notificar de novos vídeos. Irmãos, eu tinha a intenção de falar outro tema a vocês, mas, em obediência ao Espírito Santo, eu quero deixar a seguinte pergunta: você deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Como eu posso fazer para ser guiado pelo Espírito Santo? Existem algumas direções. Primeiro, você precisa ser nascido de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir do momento que você é uma nova criatura, aceitou Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador, você já passa a estar habilitado a ser dirigido pelo Espírito Santo, pois ele já habita em você. O segundo ponto importante é conhecermos a Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus é o meio principal pelo qual ele nos guia. Precisamos crer que a Palavra de Deus é a verdade, é a nossa regra de fé. Através do conhecimento da Palavra de Deus, nós conhecemos e discernimos entre a vontade dele para a nossa vida e a nossa vontade, pois conhecemos aquilo que ele pensa a nosso respeito, os seus planos e seus projetos. Quanto mais familiaridade temos com a sua palavra, mais nós conhecemos os seus pensamentos sobre nós, que são mais altos do que os nossos. As intenções do coração do Senhor para com a nossa vida. Outro passo importante é, como já citado no vídeo anterior, e eu vou repetir algumas informações aqui porque certamente há pessoas que precisam ouvir. Esse passo seria a intimidade com o Senhor, através de estarmos no nosso lugar secreto, seja um quarto, seja o local que você mais se sentir confortável. Nesse ponto é que nós derramamos o nosso coração, fazemos os nossos anseios mais profundos ser conhecidos para o nosso Deus. No entanto, em uma conversa, não apenas uma pessoa fala, mas também ouve. Ou seja, da mesma maneira que nós nos derramamos para o nosso Deus, nós precisamos ouvir o que o nosso Deus tem a dizer, as direções que ele tem a nos dar. E quanto mais tempo nós passamos na intimidade com ele, mais nós vamos discernindo a sua voz das vozes da nossa cabeça. Por exemplo, quando uma pessoa conhece a outra pessoa, quanto mais tempo ela tem de convivência com essa pessoa, mais ela vai conhecê-la, mais ela vai discernir a sua voz, mais ela vai saber o que essa outra pessoa gosta, e vice-versa. Assim é com o nosso Deus. Quanto mais tempo passamos na sua presença, mais conhecemos o que ele gosta, o que lhe agrada, o que lhe apraz ou o que lhe desagrada. Juntando a leitura da palavra e meditação, o tempo de intimidade no lugar secreto com Deus, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Outro ponto importante é a obediência. Sim, a obediência, porque muitas vezes nós falamos: eu quero tanto ouvir a voz de Deus, eu quero tanto saber que é Deus que está me guiando. E no entanto, em muitos momentos, Deus fala conosco, nós sabemos que é Ele que está falando, mas nós ignoramos. Então, nesse caso, não é que você não sabe que Deus está falando com você, é que você está ignorando os seus sinais, a sua direção, a sua voz.
E se nós ignoramos uma instrução que o Senhor nos dá, como Ele irá nos conduzir para o próximo passo? Se nós não andamos em obediência nem com a primeira instrução, como Ele irá nos conduzir para a próxima instrução? Aí você pode estar se perguntando, mas como que eu vou discernir, Priscila? Como eu vou discernir se essa voz vem da minha cabeça ou vem do inimigo? Da forma que eu já citei, passando tempo com a presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, lendo a sua palavra. A palavra de Deus, ela nunca vai contradizer aquilo que Ele anuncia ao seu coração. A palavra de Deus nunca vai estar contrária àquilo que Ele fala no seu íntimo, no seu lugar secreto. É você e eu que precisamos ter contato com essa palavra. É você e eu que precisamos ter contato com essa intimidade, com essa presença. É você e eu que precisamos andar em obediência e crer que a palavra de Deus é a instrução que nos guia e crer que todos os meios que Ele utiliza são instruções que Ele nos guia. Outra forma de Deus guiar você é usando pessoas. Sim, Ele pode usar uma pessoa para falar com você, se Ele assim desejar. Não espere isso acontecer. Não espere que Deus use uma pessoa para você crer que é Deus. Creia no primeiro momento que você leu, meditou, creia que é Deus no momento em que você aprendeu a se familiarizar com a voz dele, no momento de intimidade e lugar secreto com ele. E se Ele quiser, se assim Ele achar melhor, Ele vai usar uma pessoa. Como eu posso saber que é Deus? Outro ponto importante, peça confirmação. Quando é Deus que fala conosco, nós temos uma convicção tão grande no nosso coração que nós temos certeza que é Deus. Quando Deus fala conosco, não há dúvida. Nós temos uma convicção muito clara. Outro ponto importante que Deus pode utilizar para guiar você é através da voz da sua consciência ou do testemunho interior. Isto é, eu vou usar um exemplo muito claro para que vocês possam entender. Essa semana, o meu esposo foi livrado de sofrer um assalto em um ônibus. Ele trabalha pela manhã. Ele levanta às 5 da manhã todos os dias. E às 6h20 da manhã, um ônibus foi assaltado. Mas antes, ele recebeu uma voz, um testemunho interior, ou uma sensação de que ele não deveria entrar nesse ônibus. Ele quis questionar, falando que iria se atrasar, que não daria tempo de bater o cartão. Mas ele obedeceu, ele foi guiado pelo Espírito Santo e não entrou nesse ônibus. E para a glória de Deus, ele não foi assaltado. Ele descobriu depois que 20 celulares foram roubados. Mas, para a honra e glória de Deus, ele obedeceu, foi guiado pelo Espírito e não entrou nesse ônibus. Vocês viram a importância de andar em obediência e de ser guiado pela voz do Espírito Santo? De confiar naquilo que você ouve? Mas você só vai discernir essa voz com tempo de intimidade, com tempo de relacionamento. É claro que uma pessoa que aceita Jesus hoje não vai discernir a voz de Deus amanhã. Isso é um tempo de maturidade, é um tempo de conhecimento da palavra, de familiarização com a voz de Deus, de entender que a voz de Deus é mansa, mas ao mesmo tempo ela é forte, ela é carregada de autoridade. A voz do Senhor é carregada de autoridade, de firmeza, de convicção. Através disso, nós sabemos que é Ele que está falando conosco. Mesmo através da nossa consciência, onde a sua voz é mansa e tranquila, podemos confiar que é Deus. Só um filho de Deus pode ter uma consciência onde o Senhor fala. Quando uma pessoa não é nascida de novo, a voz que ela ouve é de acusação,
é de consciência de pecado, é de tantas outras coisas. Priscila, então você quer dizer que um filho de Deus nunca erra pela sua consciência? Nunca peca? Não. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, a nossa consciência vai nos despertar, vai nos dar um alerta. Você pecou aqui, você errou, se conserta. É um meio pelo qual Deus disponibilizou para falar com você, através da voz da sua consciência. E aí você pode se consertar, você pode se arrepender, voltar para a posição que estava e continuar a sua caminhada. Vocês percebem como Deus tem várias formas para falar com seus filhos? Nós só não ouvimos e não discernirmos se nós não quisermos nos expor à sua voz? Percebem quantos meios Ele usa para falar conosco? Que essa palavra possa ter falado com você, possa ter tocado o seu coração. Que Deus te abençoe.